38 que achou de amém? Amém! Aí, que isso, irmão? O negócio tá forte. Diz assim o texto: naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. Verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e vi do que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. E isto te será por sinal da parte do Senhor, de que se cumprirá a palavra que falo. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Verso 9. Este é o relato de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Graças a Deus. Antes de se assentar, vire para esse crente lindo que está do seu lado e fala: que bom que você veio. Largou a novela napolitana para vir de Cristo. A frente glorificando o nome santo do Senhor. Queridos, eu preciso de sua atenção, porque eu serei bem objetivo. Tentarei, naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu sair daqui, eu vou para uma casa, hoje é aniversário do meu pai na fé, pastor Leonardo. Aí eu deixei a nega, falei: nega, vai na frente que eu vou, Depois, saindo daqui, eu vou para a casa dele lá, dar uns parabéns, mas antes eu vou entregar o recado de Deus. Quem me conhece pregando sabe que o pregador é que eu falo onde eu vou pregar. O pregador de fora só serve para uma coisa: para falar tudo que o pregador de dentro já fala. Mas que o homem de dentro é forte, o pregador de fora só lembra que a pastora já prega. E quem me conhece sabe o meu estilo de pregar, e eu não falo hebraico, aramaico, mandarim, nem português eu falo. Mas eu creio que Deus vai falar o seu coração através de algumas lições tiradas desse texto. Esse texto fala sobre a doença de Ezequias. Esse texto aqui ele apresenta no mínimo 3 problemas. O primeiro problema que o texto apresenta é que o rei Ezequias está doente. E essa enfermidade é uma enfermidade mortal, ou seja, é uma enfermidade que vai levar ele à morte. O segundo problema que apresenta é que Ezequias, além de estar doente, e essa doença é uma enfermidade mortal, ele se encontra distante de Deus, ou seja, está vacilando. Me prova, ele ora. A oração dele é assim: Senhor, lembra de quando eu andei na sua presença, ou seja, agora estou errado. E o texto apresenta o terceiro problema. Primeiro é que a doença vai levar para a morte. Segundo problema é que ele está distante de Deus. E o terceiro problema é que ele está debaixo de afronta, que o rei da Síria está esperando ele morrer para invadir. E surge mais um problema: é que o profeta Isaías está vindo até a cama dele para trazer uma mensagem que Deus mandou, e a mensagem não é boa. Deixa eu voltar no tempo. Quem foi Isaías? Isaías, a Bíblia narra, por mais que seu livro tem vários capítulos, o encontro dele acontece no capítulo de número 6, quando seu primo Uzias morre, que foi um dos melhores reis de Israel, na minha concepção, porque na época de Uzias teve paz em Israel. A Bíblia diz que aos 16 anos Uzias ele começou a recuperar as terras de Israel. Ele ajudou a armar os exércitos. A Bíblia diz que Uzias, no seu reino,
ele foi amigo da agricultura. Uzias era tão bom no que fazia que ele colocou flecheiros nos muros que cercavam a cidade para antecipar o ataque ao inimigo, porque até chegar no corpo a corpo, já lançava-se flechas e o exército de Uzias era bem mais preparado do que os exércitos da época. Alguns estudiosos acreditam que Deus revelava a Uzias, Uzias desenhava as armas, armava o seu exército e se antecipava ao ataque do inimigo. Tanto é que o texto em 2 Crônicas, capítulo 26, diz que Uzias foi o inventor de armas que lançam grandes pedras. A gente vê no filme medieval, a famosa catapulta, né? Que bota a pedra, corta a corda e lança. A Bíblia diz que Uzias foi quem inventou. Ele toma as cidades que era dele por direito, recupera, ele arma o exército, ele coloca flecheiros. A Bíblia diz que ele tem um exército de homens destros, que eram homens que não eram utilizados para a guerra, e ele reutiliza quem não tinha utilidade. Ele era amigo da agricultura. E tem uma parte do texto de Uzias que eu gosto muito, que a Bíblia diz assim: e Uzias cavou poços no deserto. Eu gosto dessa expressão. E cavou poços no deserto. Por quê? Porque cavar poço não é para todo mundo. Beber água é um direito de todos, mas cavar são para poucos. Porque quem cava poço acredita numa terra que ninguém acredita. Quem bebe água, bebe lembrando de quem cavou. Cara, me prova, João capítulo 4, quando a mulher vai no poço, que Jesus pede água, ela diz: olha, esse poço tem dono. Quem fez? Quem cavou? Quem cavou foi nosso pai, Jacó. Ou seja, ela não cavou, mas lembrou de quem cavou. Quem cava acredita numa terra que ninguém acredita. Certa vez um repórter foi entrevistar um monge numa aldeia, né? E o repórter do lado de um poço falou: monge, esse poço aí, ele abastece toda a aldeia? O monge sereno falou: sim, esse poço abastece toda a aldeia. Aí o repórter ficou meio endemoniado, né? Falou: fazer uma pergunta. Então você está dizendo que se esse poço secar, toda a aldeia fica sem água? O monge: não, se esse poço secar, a gente arruma outro, porque todo deserto tem água. Aí o repórter ficou mais endemoniado, ele falou: se todo deserto tem água, por que na aldeia só tem um poço? Aí o monge deu uma risada de canto e disse: é simples, só tem um poço porque falta gente para cavar. Para beber água, todo mundo faz fila, mas para cavar poço, não tem ninguém. Aí o monge diz: todo deserto tem água. O que falta? O que falta é gente para cavar. Quem bebe água do poço, bebe lembrando de quem cavou. Mas quem cava acredita numa terra que ninguém acreditou. É por isso que toda briga de parente acaba na tua casa. Não é porque tu é bom, é porque você resolveu buscar mais, você resolveu orar mais, e eles veem dentro de você um poço inesgotável. Alguém diz todo endividado e bota maquiagem, tá com um sorriso lindo, é porque você resolveu buscar pela tua casa, pela tua família. Você resolveu acreditar no que ninguém acredita. O texto diz que Uzias cavou um poço no deserto. Só que a Bíblia diz assim: estando Uzias forte. A Bíblia diz que Uzias foi tão bom que a fama dele chegou na porta do Egito e ninguém não ousava invadir o reino, porque Uzias era rei, porque ele sabia que perderia. Irmão, para uma notícia boa chegar do outro lado tem que ser muito bom, irmão. Notícia ruim não, fulano caiu. Tu tá no culto, já manda o zap para outro, e fulano caiu, é outro manda para ciclano. Quando vai ver, todo mundo já sabe e o papo rolou aqui dentro. Mas notícia boa não demora, irmão. A Bíblia diz que a notícia boa de Uzias chegou na porta do Egito, que ninguém consegue invadir, porque sabe, não tem como invadir, porque o rei está lá. Só que o texto diz assim: estando Uzias forte, exaltou o seu coração. O nosso problema como crente não é na prova, porque na prova a gente inventa culto para vir. O nosso problema não é sem dinheiro. Sem dinheiro a gente abre até a igreja quando está duro. O problema do crente é quando está bem, na bênção, quando se acha forte. O texto diz que ele se achou forte, que ele vai
e vai querer fazer fumaça, porque o sacerdote entrava, fazia fumaça na frente da arca. Quando ele desaparecia, quem aparecia? Deus. Aí a Bíblia diz que Uzias quer fazer o que não compete a ele. Quando ele entra no templo, os sacerdotes vão atrás de Uzias. O trono é teu, mas a adoração não é tua. Uzias, lá você manda, aqui é outra jurisdição. Porque, irmão, igreja não é jeitinho brasileiro. Igreja, cada um tem a sua função. Uzias no trono, o sacerdote no incensário, o levita arruma o templo. Cada um faz a sua função e no final o nome do Senhor é glorificado. E a Bíblia diz que ele fica irado contra o sacerdote. E aí está a gravidade. O texto não diz que ele se ira contra Deus. O texto diz que ele se ira contra o homem de Deus. O problema de se irar contra o homem de Deus, de quando eu me iro contra o homem de Deus, não é o homem de Deus que vai se justificar, é o Deus dele que vai entrar em ação. E a Bíblia diz que, irando-se contra o sacerdote, Deus fere ele com uma lepra na testa. Irmão, isso é muito grave, irmão. Outro texto que diz, quando Miriam foi se rebelar contra Moisés. Ah, mas é meu irmão, mas é homem de Deus. Deus feriu ela e ficou fora do arraial. Quando coloca uma lepra na testa, tiram ele do templo, colocam ele numa casa separada, que chega um tempo ele morre. Ou seja, alguém que começou bem, agora termina num quarto separado, até que ele morre. O segredo não é a forma que nós começamos, o segredo é a forma que nós terminamos. Porque tem muita gente que começa bem e terminou mal. Tem muita gente que pregava por amor, agora prega por dinheiro. Tem muita gente que dizia que amava a alma, mas agora só vai orar se der oferta. Tem muita gente que dizia, eu amo o reino, e não vai se o reino não retribuir de volta. O problema não é o começo, o problema é como termina. E os dias começam bem e termina mal, até que o luto se estabelece no reino. E agora, se a notícia boa chegou na porta do Egito, quem dirá a notícia ruim? Então todos os reinos que não tinham coragem de invadir, agora vai fazer o quê? Bora lá. É quando Isaías está sem solução, ele diz, ó, lugar de solução é no templo. Se ou não, tá dando tudo errado, você diz, ah, não vou ligar para fulano, eu vou pro culto. Porque você sabe que quando entra por essa porta, a boca de Deus fala, e Ele te dá uma palavra de direcionamento. Levante a sua mão por gentileza. Ele vai te dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de direção. Fica tranquilo, que teu ano não vai terminar na dor, não vai terminar no luto. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Quando Isaías entra no templo, aí o texto diz que os céus se abrem, tem uma visão. E ele vai relatar no capítulo de número 6, dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por volta dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí ele olha para a parede do templo e diz, e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam. Perceba, olha o paralelo, o trono de baixo está desocupado, mas quando ele tem uma visão, ele percebe que o trono de cima ainda tem dono. Ele olha para baixo, o silêncio do luto, mas quando ele olha para cima, ele ouve o barulho da adoração. Ele olha para baixo, não tem ninguém do lado de Uzias. Ele olha para cima, os serafins estão dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu gosto dos serafins. Por quê? A Bíblia diz que ele coloca as 2 asas no rosto, as 2 asas dos pés, e as 2 voavam. O que a Bíblia está dizendo para nós? Que eles não estão vendo, sim ou não? Sim. Se eles não estão vendo, por que estão adorando? Meu Deus, aleluia! Porque diferente de nós, o serafim não precisa não precisa ver para adorar. Eles adoram para depois ver. Nós não. Só adoro se eu ver alguma coisa. Só adoro se eu estiver arrepiado. Lembra o pregador que fala muito? Ih, arrepiou. Ih, daí que arrepiou. Você tem que adorar porque ele é santo. Olha o texto. Os serafins, plural, estavam por volta deles. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto,
com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam. A palavra clamar no original é gritar. Eles gritam dizendo: Santo, Santo, Santo. Quem é santo? É o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí Isaías diz assim: e as portas se moveram com a voz do que clamava. Pode ver na tua Bíblia. Perceba que quando ele identifica os serafim, ele fala no plural. Mas quando ele identifica a voz, ele fala no singular. Porque são os serafins e não as vozes, e sim a voz. Porque as vozes eram uma adoração dividida. E a adoração dividida não chega no trono. São os serafins e a voz. Deus, ele não quer o teu dinheiro. Vou repetir. Deus, ele não quer o teu dinheiro. Deus quer que você perdoe teu irmão e ande em comunhão. Por quê? Porque se você tiver dinheiro no bolso e vier ofertar, Deus diz: deixa no altar. É melhor ficar sem ofertar e ficar de bem com o irmão do que dar dinheiro na oferta e ficar de mal. Deus quer comunhão e adoração. Sabe qual é o problema da igreja? O nosso problema é que a gente está no mesmo culto, mas a adoração é diferente. E Apocalipse diz assim: e o Espírito e a noiva dizem. Não é só o Espírito que diz vem, não é só a noiva, tem que ter uma harmonia. E se nós estivermos fora de harmonia, por mais que eu me soe e o ar está gelado e está bom, por mais que eu grite, pule, esperneie, igreja sem harmonia, a adoração não chega. O texto continua dizendo que enquanto eles clamavam e a adoração chegava no trono, a casa se enchia de fumaça. Peraí, Caleb. Uzias morre com o incensário na mão. Qual era a função do incensário? Eu vou dizer para você. A função do incensário era fazer fumaça. Porque o sacerdote fazia fumaça quando ele não conseguia olhar para o nariz. Quem aparecia? Deus. Então Uzias morre tentando fazer fumaça e os serafins estão adorando e estão conseguindo fazer a casa se encher de fumaça. A pergunta que não quer calar é: por que Deus não aceitou a adoração de Uzias e aceitou a adoração dos serafins? Simples, porque a adoração forçada Deus não recebe. É verdade. Deus só recebe a adoração que é espontânea. Deus não recebe a adoração de você estar no culto. Ah, mas eu não vou com a cara de fulano, não vou com a cara de ciclano. Se você está no culto, claro que tu não vai com a cara dele. Deus te deu a tua. Se você não está no culto, consegue dar glória e não consegue falar com o irmão, sinto muito te informar, mas Deus não recebe a tua adoração. Eu estava na Santa Ceia domingo na minha igreja. Aí a coordenadora de obreiros falou assim: Caleb, vai lá na galeria que eu vou mandar uma irmã servir aqui perto da porta. Aí eu fui na galeria, servi a ceia. Quando voltei, uma irmã da porta: ó, Caleb, aqui ó, eu não tomei ceia. Eu falei: a irmã ceiou todo mundo menos ela, achei estranho. Aí depois a coordenadora de obreiros falou assim pra mim: ó, tu deu a ceia pra fulana, te pediu ceia? Aí eu falei: pediu. Aí ela: agora tá explicado. Aí eu ansioso, falei: por quê? Falei: porque a diaconisa que foi servir a ela não aceitou, porque ela não está falando com a diaconisa que serve ela. Ou seja, ela abriu mão de participar do corpo de Cristo com a diaconisa que estava com o cálice na mão para ser servida com a minha ceia. A pergunta que não quer calar: Deus recebeu ou não? Sim ou não? Não adianta participar do corpo de Cristo se eu não tenho união com o corpo do irmão. Aí, vou deixar isso para depois, senão... Isaías, quando está numa atmosfera muito grande, ele diz: ai de mim, porque vou perecendo. Sou homem de lábios impuros e habito no povo de impuros lábios, e meus olhos viram o rei, o Senhor do exército. Aí diz assim: então um dos serafins voou para mim com uma brasa que foi tirada do altar com uma tenaz, e com essa brasa tocou a minha boca. E o serafim me disse: perdoados estão os teus pecados, está purificado. Aleluia! Perceba que depois disso ele continua relatando: depois eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A Bíblia diz que os anjos queriam fazer o que nós estamos fazendo, mas não podem, porque neles não há misericórdia. Mas nós podemos. Parece que Isaías é aquele cara ruim do time. Os homens sabem disso. As mulheres que já jogaram o famoso queimado sabem disso.
todo futebol e todo queimado tinha alguém que era ruim, sim ou não? Sim. Na hora de tirar o time, o que essa pessoa fazia? Me escolhe, né? Me escolhe. Sabia que ele ia ser escolhido. Me escolhe. Parece que Isaías está atrás dos anjos dizendo: aquele enviarei, e quem há de ir por nós? Aí Isaías: ele aqui. Imagina isso aí, dava no olho, olha. Aí ele falou: já que tu quer ir, vai. Mas olha, não vão te ouvir, mas vai. Meu Deus. Perceba que Deus só deu função para Isaías depois de perdoar o pecado. Porque a ordem do fator aqui altera o produto. Antes de você servir de instrumento de tratamento, Ele vai tratar de você. É por isso que tem um monte de pregador amargurado, porque não foi tratado e quer tratar dos outros. Tem gente que quer falar de casamento, casou 8 vezes. Quer falar de criação de filho, não criou ninguém. Aí Deus, para não errar contigo, diz: antes de te usar, eu vou te tratar. Antes de você ser fundamento de perdoar alguém, eu vou te perdoar. Perdoado estão os teus pecados. Agora está com o pecado perdoado? Vai, diga. Perceba que Deus não envia ele antes de perdoá-lo, antes de tocá-lo. Porque Deus não usa ninguém antes de ser usado para ele. Aí Isaías agora é o profeta. Irmão, Isaías é um profeta. Eu não estou falando de profeta de hoje não, que hoje é moda virar profeta. Né? Isaías é um profeta. Qual é a função do profeta? O profeta é a voz de Deus na terra. É quando alguém procurava o profeta, a pessoa estava procurando Deus, porque sabia que do profeta saía o direcionamento de Deus. Hoje banalizaram isso. Hoje o povo procura um monte de profeta que na verdade não é profeta. Porque existe tipo de profecia. Tem profecia que é do coração, tem profecia que é de Deus e tem profecia que é o diabo. E o diabo está usando muita gente, tem muita gente chorando, achando que Deus está falando quando na verdade ele está quieto. E o profeta recebe de Deus e entrega para alguém. O profeta não escolhe a profecia que quer falar, irmão. Ou Deus diz: Deus me chamou só para pregar arrebatamento. É o extremo, né? Ou bate demais, ou é bênção demais. Já percebeu? Tem um amigo que trabalhou comigo, ele falou o nome de profeta: não vou no culto do profeta tal, que lá no profeta tal ele revela isso, revela aquilo. Eu falei: cara, tu tinha que ter medo dele. Por quê, velho? Tu fica pegando mulher dos outros, primeiro. Tá todo errado. Segundo, antigamente, quando a gente viu um profeta que era de Deus, aí a gente, ó, eu não vou lá porque ele revela. Irmão, não vai lá não. Aí quando o cara vai, o profeta entrega a bênção pro cara dele. Ele vai parar de pecar assim ou não? Não. Meu Deus, Senhor da glória. O que o profeta diz? Ou ele entrega o que Deus manda, seja mel ou seja é Deus, irmão. Se o profeta entrega menos, ele vai dar conta da parte que ele comeu. Se o profeta entrega mais, ele vai dar conta do excesso que ele botou. Aleluia. Se o profeta entrega na medida, é Deus quem garante. Aleluia. Lembra de Elias? Olha, não vai chover. Aí Deus disse: falou o que eu disse, vai pro Querite. Querite secou, vai pra casa da viúva. A viúva secou, vai pro monte. Foi pro monte, mata os profetas de Baal. Profetizou e Deus garantiu. Quando Acabe ia pra guerra, ele disse: ó, chama, ô Josafá, vamos pra guerra comigo. Aí ele falou: chama os profetas, vem 400 profetas, dizendo: vai, tu vai ganhar, vai, é só bênção, vai, é só vitória, vai, o Deus está indo no terreiro. Irmão, os terreiros eram para estar falidos, de tanto anjo desenterrando coisa no terreiro, e era para estar falido. Deus está no terreiro. Aí veio um chamado Micael dizendo: vai lá, ó, se tu for, tu vai morrer. Deus agarrou a palavra, garantiu. Acabe foi, e no mesmo dia Acabe morreu. Porque quando o profeta entregava de Deus, Deus assina embaixo, Deus sustenta o que o profeta falou e o que ele disse. E profecia não precisa enfeitar, é só entregar e ponto. Eu fui num culto com a minha noiva, que a irmã entregou uma profecia para ela, e no final, irmã, tu entendeu? Tu entendeu? Tu entendeu mesmo? Tu entendeu? Eu falei pra irmã, ô nega, ela tá na carne. De tanto entender, ela tava com tanto medo. Tu entendeu? Eu falei: não, tu entendeu, entendeu. Aleluia. Por que isso?
irmão. Porque tem horas que Deus vai te usar para poder exortar. E a palavra exortação, o profeta que exorta, não precisa fazer careta, irmão. A palavra que exorta. É verdade. Tanto é que o texto que eu li é um texto de exortação. Mas eu não preciso engrossar a voz, Deus vai pecar, tá. Não. É a palavra que exorta. É o texto. Aí o texto diz que Isaías é um profeta. Irmão, e ser profeta é bom, mas dói. Teve gente na vida quando de abóbora, sentou lá atrás, eu continuei pregando. Quando eu fiz o convite, quem aceita Jesus? O jovem. Só que tinha uma irmã na frente, a irmã começou a chorar muitíssimo. Eu falei, o que está acontecendo com essa irmã? Está chorando muitíssimo. Acabou o culto, ela, Caleb, eu quero falar com você. Eu falei, fala, irmã. Trouxe o jovem e disse assim, olha, esse aqui é meu filho. Quando você pegou o microfone para orar, para pregar, eu orei e falei, Deus, se for da tua vontade, traz o meu filho aqui para ouvir esse jovem. E Deus trouxe ele aqui, ele te ouviu e voltou para Jesus. Aí eu, curioso, fui entrevistar ele. Falei, como é que tu parou aqui? Eu estava em casa e uma voz me dizia, vai na igreja da tua mãe agora. Deus ouviu a oração da mãe no culto, porque a oração ela muda a sentença. Eu vim pregar para alguém não parar de orar, não pare de buscar, porque Deus está ouvindo a sua oração. Isaías volta. Quando ele volta, ele diz, Ezequias, tem uma profecia para você. Ele quer ouvir? Ele quer. Pior do que essa não pode ser. Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Olha o que ele diz. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E outra, tá doente, né? Eu vou te perdoar e vou acrescentar 15 anos. Outra, tá em guerra, né? Eu vou lá no campo da Síria e vou te dar vitória. A primeira lição que eu tiro desse texto é que a oração ela muda o cenário. Quando Pedro estava preso, alguém disse, não tem como ir na prisão, mas se nós orarmos aqui, a nossa oração chega lá. A igreja começou a orar dizendo, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. O anjo desceu, soltou Pedro, a porta abriu, Pedro voltou, porque quando a igreja ora, a mão de Deus é movida e o sobrenatural acontece. Levante a tua mão por gentileza. Eu vim pregar para alguém dizer, Deus está escutando a tua oração. Ele viu você orando em casa, ele viu você orando no carro, ele viu você orando em pensamento. Deus, ele ouve. Caramba, Deus ouve. Teve um dia que eu estava vindo a Martin Luther King no meu primeiro carro. Meu primeiro carro foi um Ford Fiesta 2008. Não pensa num carro problemático, era isso. Eu andava com 13 garrafas d'água. Que o carro esquentava, né, irmão? Aí jogava água. Aí vindo a Martin Luther King, eu e minha mãe, eu estava revoltado, falei, vou orar aqui, né? Fechei o vidro, comecei a gritar. Deus! Nada acontece na minha vida. Tá, bicho, tomou um susto, falei, fica ligado que eu não falo com ele. Poderia usar minha irmã, poderia usar meu irmão, mas não, me escolheu. Meu irmão mais velho poderia usar, meu irmão do meio, mas não. Aí minha mãe bota o nome, Efraim Caleb, para não desviar dele. Comecei a questionar. Só que eu pararia no BR, no final da Martin Luther King ali, tem um BR à direita, né? Eu pararia ali no BR. Irmão, eu tava com R$25. O que eu fazia no posto? Que o arranque do meu carro colava, né? Quando o carro esquenta, o arranque cola, a chave não gira. Eu abastecia 20, dava 5 pro frentista para ele empurrar para dar um tranco. Aí entrou um rapaz cracudo mesmo, né? Com 2 amendoins. Aí eu já tava chateado, falei pra televisão, não compra. Só tem 25, 20 do gás e 5, não tem dinheiro para amendoim. Mas era Deus que tinha ouvido a minha oração. Ela chegou com 2 amendoins e disse, Pai do Senhor, pastor. Eu falei, ele viu. Começou a falar, eu fui evangelista. Deus mandou você ler Isaías, isso e aquilo. Começou a pregar pra mim e nada de vender o amendoim. E também com R$2 na mão chorando. Falei, ele, você
acha que eu não ouvi você questionando no carro, vindo pra cá? Sabe por que eu não escolhi teu irmão ou tua irmã? Porque eu não vim marcar você, um mendigo. E outra, não aconteceu na tua vida, não é porque você está pecando, é porque ainda não é tempo. Irmão, só sei que ele rasgou minha vida no meio. Pá, pá. No final ele falou, vou orar. Eu falei, pregou e não orou. Falou, Senhor, ele está murmurando. Ele vem questionando, mas revela o teu poder para ele. Ele orou e disse, para tu saber que eu sou Deus, você vai sentir o meu espírito agora. Ele soprou. Quando ele soprou, entrou uma atmosfera no carro. Porque eu orei no meio do caminho, mas quando eu cheguei no posto, Deus usou um homem todo sujo para provar para mim que ele escuta a minha oração. E tem horas que a gente ora, parece que Deus não ouve, mas Deus está dizendo, eu estou escutando a tua oração. Eu sou Deus que ouve, eu sou Deus que faço. E no tempo certo eu vou me levantar ao teu favor. Deus ouve. Ele diz, eu ouço a tua oração, diz mais. Deus não só ouviu a oração de Ezequias, diz, eu vi as tuas lágrimas. Então Deus não só ouve, Deus também vê. Ele vê quando você lava a roupa e está chorando, Ele está vendo. Ele vê o teu sofrimento, Ele vê a tua dor. Deus não só escuta a sua oração, Ele vê. Os olhos dele te enxergam aonde tua família não te enxerga. Ele te vê aonde ninguém te vê. Ele vai aonde ninguém vai. Porque Ele escuta a tua oração. E Ele vai te fazer enxergar que Ele está te vendo. Quando Abraão libera Agar pro deserto, dá um pouco de pão, canta, dá um menino, some com ele daqui. Acaba a água, ela coloca o menino numa árvore. E o menino chora. E quando o menino chora, ela está prestes a morrer. O anjo desce, olha! Eu ouvi o choro do menino. Eu vim pra cá para ouvir a descer, porque ele chorou, eu ouvi. Você não está vendo, mas tem um poço do teu lado. Pega água para ele e caminha. Porque a dificuldade às vezes não te faz enxergar a solução do problema. O jeitinho brasileiro entrou na igreja, a gente vê a crise, mas não vê a solução para ela. E Deus está dizendo, eu estou vendo o teu choro, estou vendo a tua lágrima, e vou me levantar no teu favor, porque eu ouvi a tua oração, e eu vejo as tuas lágrimas. Aí Deus chega para ele, que está doente também, né? Eu vou te curar. Perceba que na oração dele, ele não pede para Deus ouvir, não pede para Deus ver, não pede para Deus curar, e nem pede para Deus guiar. Ele só pede para Deus lembrar. Se ele pede para Deus lembrar, por que Deus cura, guerreia e ainda acrescenta? Porque Deus está sempre disponível a dar mais do que a gente pede. Até porque não sabemos pedir. A Bíblia diz que a gente não recebe, a gente pede errado. A gente demora a orar. Quando a gente ora para pedir, a gente pede errado. Mas Deus está dizendo, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, agora eu vou curar você. Está doente, né? Eu vou trabalhar em você. Essa doença para a morte, eis que eu vou acrescentar 15 anos. Está todo errado, eu vou te perdoar, vou te levantar dessa cama e vou te dar acréscimo. E está na guerra, né? Fica tranquilo, que eu vou lá no campo da Síria e vou resolver esse problema para você. Deus ouve a oração dele, vê a lágrima, trabalha nele. Irmão, Deus não está falando para quem faltou. Porque tem gente que vai no culto assim e fala, era para fulano tá aqui, hein? Se fulano tivesse aqui, essa palavra é a cara dele, né? Se Ciclano estivesse aqui, não, Deus quer trabalhar em você. Deus vai trabalhar no teu interior. Eu disse aqui, vou repetir, quando se na tua casa só você é crente, fica tranquilo. Eu ouvi essa frase e nunca mais esqueci. Se na tua casa só você é crente, fica tranquilo. Deus já salvou o pior que era você. A partir de você, Deus vai salvar o resto. Quando tu aceitou Jesus, alguém na tua casa não fala, você é crente? Não acredita, não, a mesma mudança que está em mim vai te alcançar também.
Levante a mão por gentileza. Ele vai trabalhar no teu interior. Ele vai trabalhar na tua vida sentimental. Você tem que liberar o perdão, porque o perdão adoece a alma. O perdão adoece, traz doença psicossomática. Ele vai trabalhar em você. Porque tem gente que está doente porque não perdoa. Deus está perdoando. Quando Deus está dizendo que está trabalhando nele, Deus está dizendo, era para tu morrer, mas estou te perdoando e te acrescentando. Por causa de uma oração, Deus mudou o quadro de um rei. Eu vou trabalhar em você. Eu vou te curar. Imagina, irmão. O rei está na cama, a doença vai levar para a morte. Então, se o rei está morrendo, tem um plano arquitetado por trás de bastidores. Porque se o rei vai morrer e tem uma importância grande, o que vão fazer? Vamos dar o melhor funeral para o rei. Sim ou não? Sim. A rainha Elizabeth viveu 300 mil anos e foram 10 dias de velório. Porque mesmo depois de morta, alguém planejou um velório digno para ela. Então, melhor caixão, a melhor música, as melhores flores. O palácio já sabe que Ezequias vai morrer. Meu Deus! E do outro lado do muro, o rei da Síria está dizendo, quando ele morrer, o reino não vai estar estável. Eu entro, invado e mato todo mundo e tomo. Meu Deus! Só que entre a morte e a afronta tem a oração e tem o perdão. Porque tem gente que luta pra gente morrer desse jeito, mas Deus vai chegar primeiro. Levante a mão por gentileza. Não vai ter afronta e não vai ter morte. O que vai ter nessa noite é perdão do céu. Deus trouxe aqui para dizer para mim, para de se culpar por algo que eu já te perdoei. Tem gente que está nesse culto, está se lamuriando por algo que veio no passado. E Deus está dizendo, eu já virei a paz e você não virou. Eu vou trabalhar em você. Aprenda a se perdoar, aprenda a virar a página. O que passou, passou. Daqui para frente é uma nova história. Deus está disposto a trabalhar em nós, mas nós temos que virar a página da nossa história. Tem gente que fica remoendo traumas do passado, mágoa do passado, ferida do passado. E Deus está dizendo, eu vou trabalhar em você hoje. E perdoar não é esquecer. Perdoar é olhar para a ferida e não sentir dor. E Deus está dizendo, libera o perdão. Libera o perdão, porque liberando o perdão, eu vou curar você. Porque tem gente doente que não libera o perdão. Ah, mas foi ela, libera. Mas foi ele, libera. Porque na mesma Santa Ceia vai estar quem feriu e quem foi ferido. E quem libera perdão, quem libera o perdão, olha para a cicatriz e não sente mais dor. Irmão, se engana que perdoar, esquecer, perdoei, esqueceu. Esqueceu nada, você só olha para a ferida e diz, isso aqui já é página virada. Por quê? No céu não tem segundo andar, não tem primeira e segunda classe. Vai quem feriu e quem foi ferido. Se não se acertar, fica os dois. Me prova, quando Onésimo furtou Filemon e foi preso, Paulo pregou para Elson se converteu, mas tem que se consertar com o irmão. Leva essa carta lá para Filemon, porque essa carta está dizendo, eu vou pedir por você. Aí quando o Onésimo chega em Filemon, aí a carta diz, recebe-o. Se ele está te devendo, eu pago. Mas recebe ele na congregação, não como escravo, mas como irmão. Porque quem perdoa não é maior do que quem é perdoado. Porque tem gente que perdoa e se acha que está por cima. Não, eu que perdoei, mas não. No mesmo culto que tem Onésimo, também tem Filemon. E ambos são irmãos diante de Cristo. O fato de eu ter sido ferido e liberado perdão não me faz melhor do que quem pediu desculpa, irmão. É verdade, Deus. Porque tem gente que perdoa, mas fica no salto. Perdoei. Meu Deus. Todos nós somos iguais perante Deus, irmãos. Filemon tem dinheiro, Onésimo é escravo, mas perdoou, zerou. São irmãos, é servo e o outro é servo. Perdoa. Deus vai trabalhar primeiro em você. Aleluia, eu acredito, Deus. Nosso pastor, nosso líder de adolescente, ou coisa geral, ele diz assim, eu peço perdão para a pessoa, se ela
quiser perdoar, eu oro no quarto e vou gritando o nome. Não, Senhor, libera perdão para fulano. Tem gente que não consegue falar o nome da pessoa que te feriu. Só de falar do nome você não consegue pronunciar. E isso não é ruim nem para quem te feriu, porque quem te feriu já esqueceu. Mas você está se lamuriando, está debaixo da fronte, você está morrendo e não sabe. Mas eu estou aqui para dizer que vai trabalhar em você primeiro. Ele quer te curar primeiro. Porque até para liberar perdão tem que trabalhar no teu interior. Porque se você não perdoa de jeito nenhum, se perdoa, libere o perdão, porque isso faz mal para você. Eu ouvi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eu vou te curar e vou acrescentar 15 anos. Está em guerra, né? Eu vou lá do outro lado do muro, vou atrasar o sol para provar que eu sou o Deus do quarto. Aí Deus vai lá no campo da Síria, porque das duas umas, quando você está debaixo de uma afronta, ou você vai orar, Deus vai te dar força para entrar na guerra, ou Ele vai falar, senta, toma um café que deixa que eu resolvo. Me prova, te provo. Quando o moço de Eliseu chegou, olha, estamos cercados, Eliseu, senta aí e toma um café, fica tranquilo, maior que está com nós, fica tranquilo, fica tranquilo. Senta e toma um café, porque Deus já guerreou, fica tranquilo, porque nessa peleja não terás que pelejar. Senta e toma um café. Deus vai lá, o que acontecia? O camarada que calculava, eles calculavam pela sombra. Conforme o sol ia andando e a sombra ia descendo, eles sabiam o horário. Para quem não sabe, eles viam que horas eram através da posição solar ou da sombra que tomavam. Só que o matemático estava lá na escada, calculando, vamos supor, são 3 horas da tarde. A sombra está aqui 3 horas. Ele olha para o lado, quando olha para o outro, volta para meio-dia. Ele olha, alguma coisa está errada. Só que alguém, meu irmão, olha o poder de uma oração. Aleluia, Deus. O camarada só orou para ser lembrado. Deus olhou para o sol e disse, sol, recua. Por quê? Porque meu servo orou no quarto. Ele manda a sombra voltar. Ele atrasa o relógio do inimigo por tua causa. Levante a mão por gentileza, levante a mão. Para Ezequias foi acréscimo, mas para Acais foi atraso. Deus está dizendo, eu estou atrasando o teu inimigo, mas estou te acrescentando. Eu vou trabalhar na tua vida, mas eu vou te adiantar. Mas o teu inimigo não vai te alcançar, porque nessa peleja não terás que pelejar. Não haverá morte, não haverá invasão. Você não vai sair desse trono, porque quando eu trabalho em você, te perdoo, eu estou te dando uma nova oportunidade. E o céu me trouxe aqui para te dizer, Deus está acrescentando na tua vida os tempos que foram roubados. Então acréscimo está chegando. Eu não vim te dar carro, não vim te dar casa. Eu vim dizer que tem acréscimo no céu. Tem vida chegando, tem vitória chegando. Receba a vida hoje. Urabacando, rebarabacando, rebarabarraia. Urabacando, rebarabacando, rebarabarraia. Deus está dizendo, está chegando vida na tua casa hoje. Tem gente que já perdeu a vontade de viver, e eu estou liberando vida para você hoje. Alguém do reino está dizendo, quando o rei morrer, tem que dar o melhor funeral. Quem está do outro lado do muro está dizendo, quando ele morrer, vai ser a melhor invasão. Mas o anjo desceu no quarto e disse, não vai ter invasão nem funeral. O que tem hoje é vida. E a falta de perdão tira os seus dias que era para ser bem vivido. Porque tem gente que tem dinheiro, tem condições, tem uma cama boa, uma vida boa, mas a falta de perdão não permite ele viver. Ainda mais que quando a pessoa que supostamente o feriu está vivendo, e às vezes você está remoendo por alguém que nem lembra. Não viva. Ah, cara, falaram de mim, vão sempre falar. Cara, se levantar, vão sempre se
O diabo se levantou, ele nunca deitou. O diabo está furioso, que hora que estava rindo? Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo, e Deus está brincando de ser Deus. Deus te trouxe aqui para dizer, você tem que se perdoar. Aleluia. Você tem que receber o perdão. Aleluia. Porque tem gente que entrou aqui que não se perdoa por algo que já passou muito tempo. Deus entrou no quarto, trabalhou no rei, mas eu vou trabalhar em você. Glória. E o rei entendeu. O rei é tão sabedor que ele sabia que estava errado. Em nenhum momento ele afronta Isaías, dizendo que Isaías estava na carne. Perceba que Ezequias não usa a autoridade de rei contra Isaías. Ele percebe que está errado e vai orar. Porque tem gente que está tão ferida, mas tão ferida, que nem conselho recebe. Porque se falar, tu fica entrando na vida. Aprenda a ouvir quem quer te ver tratado. Porque nem tudo vai ser resolvido na espada. Tem horas que vai ser resolvido no pão. O culto que está quem te feriu, tu vai sentar também. E perdoar não é andar junto. Perdoar é para tua alma. Libera. Fica remoendo sentimentos, angústias, por causa de palavras. O índice de desvio da igreja, a maior desânimo é porque palavras que foram lançadas no tempo errado magoou alguém saiu da igreja. Meu Deus. Se vai perceber, falou grosso, ou falou manso, falou isso, aí você desanima e sai. Por quê, irmão? Palavra fere e fere. Talvez você está aqui, você sabe, cara, você não sabe o que eu ouvi. Você não sabe o que eu tive que engolir. Eu te entendo. Tem muita gente aqui dentro que fala muita besteira. No tempo errado, na hora errada. Mamãe usa um texto que ela fala muito, diz assim: a palavra dita no seu tempo certo são como maçãs de ouro em salva de prata. Tem gente que fala da forma certa, a palavra certa da forma errada. Ou fala certo ou troca, mas fala errado. E você que ouviu, desanima. Mas Deus quer interpretar. O salmo diz assim: os meus ossos ficaram atrofiados por causa da palavra que lançaram contra mim, perguntando: onde está o teu Deus? Então a palavra dói. O índice de desvio não é nem por brigas físicas, são por palavras faladas no tempo errado. Primeiro dia que eu fui obreiro, cheguei para o meu avô era o pastor da igreja. Pastor, eu quero ser obreiro, 18 anos, 19 anos. Meu avô, tu quer ser mesmo? Quero ser. Primeira reunião de obreiro, tu vem, fui. Irmão, você aqui é meu neto, quer ser obreiro, mas não tem regalia porque é meu neto não, vai ser obreiro, vai ser obreiro. Quer ser obreiro? Vai para a porta, fui para a porta, primeiro dia de obreiro. Irmão, alegre. Criança, entra, Pai Senhor. Criança, entra, Pai Senhor, não tinha ninguém no pátio. Pai Senhor. Pode entrar no carro, entra, no pátio. Chegou uma jovem lá da igreja, estava cheio de demônio. Bom, ela parou na porta. Lembra como se fosse hoje. Me olhou de alto a baixo. Eu não lembro de te olhando muito, acho que tu está desarrumado, não tem alguma coisa errada? Como me olhando, me procurando, né? Mano, levantou o dedo pra mim e disse a seguinte frase: eu imaginei todo mundo nessa posição, menos você. Eu não sou tão crente quanto vocês. Irmão, na hora minha mão fechou, eu falei: Deus, vou tirar esse capeta muito cedo. Obreiro novo, irmão, obreiro novo dá trabalho. Eu pensei, vou tirar ele. Se não sair, não sai, vai sair nos outros. O Espírito Santo falou no meu coração: fica tranquilo, que eu vou fazer na tua vida, tu vai ouvir muitas coisas dessa. Mas se você parar para ouvir a minha voz e não ouvir as vozes, você vai perceber que você vai muito mais longe. Se eu tivesse nutrido aquele comentário, talvez eu não estaria aqui. Mamãe sempre diz: vai para a igreja com duas bolsas. O que for bom, tu põe na bolsa. O que for bom, tu põe na outra. Aqui te for ruim, tu joga fora. O que for boa, tu traz. Mas Deus está dizendo: toda afronta, toda palavra contrária, para de receber a tua vida. Diz o
sangue de Jesus tem poder. Se alguém tentar te menosprezar, tentar te diminuir, faz igual o meu irmão falou, passa a mão no cabelo e está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Desculpa, mano, tu é careca, desculpa. Mas passa a mão no bigode e está repreendido em nome de Jesus. Porque nenhuma ferramenta contra a tua vida vai prevalecer. Toda palavra que afronta contra a tua casa já foi quebrada hoje, não receba. Não escuta a voz de quem te feriu. Escuta a voz de Deus que te chamou. Se você sabe o Deus que te chamou, o Deus que você serve, vai na fé. Por quê? Vai sempre ter alguém falando besteira, isso é fato. Mas você é maior do que o que disseram sobre você. Você é maior do que disseram sobre você. Quando o irmão de Davi tentou falar besteira para ele, dizendo, aonde estão aquelas poucas ovelhas? Davi diz assim, ó, fala com a minha mão, virou e continuou falando. Quando o irmão diz, tu tá aqui, e as ovelhas? Deus diz, e Davi desviou-se dele, ou seja, virou as costas e continuou assunto, dizendo, para falador, eu não dou ouvido, eu quero saber o propósito, porque tem gente falando aqui, perguntando onde está a ovelha, mas não vai para o campo lutar com o gigante. Se Davi tivesse parado para brigar, ele estava no culto da família, Deus me usou para um amigo, aí falou assim, ó, Deus vai fechar essa porta, vai abrir uma porta melhor. Aí no mesmo instante a mulher dele riu. Aí eu falei, tá rindo? Eu vi um carrinho de bebê do teu lado, Deus vai te dar mais um filho. Ela, eu não quero não, mas Deus vai te dar. Passou um tempo, ele mandou um WhatsApp e disse assim, ó, a porta se abriu e outra, a nega tá grávida. Deus falou. Só que teve um culto que eu também fui, uma casa que eu fui orar, eu orei na casa e falou assim, ó, dessa casa um vai passar por uma experiência e Deus vai puxar para o outro lado. Na mesma semana, Deus levou o marido de uma pastora, porque Deus avisou, tanto para o mal quanto para o bem do crente, Deus avisa. Teve uma que eu falei, ó, Deus está te dando a autoridade da tua mãe. Você vai tomar conta da tua casa. Deus está dizendo a autoridade da tua mãe. E o profeta, ele sabe em parte, tá? Vamos supor, Deus me usa para alguém aqui. Por mais que sejam muitas coisas que você falou com Deus, o profeta não sabe de toda a história. Ele vai revelando em partes. E Deus não mostra o contexto todo, ele revela em parte, para você entender que é Deus que está falando contigo. Aleluia. E qual a ideia do profeta? Receber de Deus e passar para o povo. Teve um culto também que eu fui numa igreja, aí eu deixei meu carro um quarteirão do lado de fora e fui e guardei a chave. Foi na quinta-feira como essa, deu para o profeta orar. Aí o profeta falou assim, ó, Jovem, antes de orar para encerrar, eu via você tendo um acidente de carro, Deus te livrando do acidente de carro hoje. Eu falei, ué, a chave do carro, não viu chave do carro, não viu nada. Só que naquele dia eu ia levar um casal de amigos na rodoviária Novo Rio. Aí como Deus avisa, já vai ligar, já fica lá, Deus, me livre, Senhor, me salve, Senhor. Tô muito bonito pra morrer, não tá vendo não. Senhor, não, minha nega não vai casar com outro não, a bênção é minha. Já fui ligado, né, irmão? Aí cheguei no Novo Rio, vim embora, aí peguei a Brasil, geralmente eu pego a Martin Luther King ali, né? Passo pela Pavuna e venho pra Rio do Pau, né? Que eu não moro no Chapadão, eu moro aqui no Cieta, aí do Pau. Aí eu ouvi uma voz que me dizia, a voz dizia assim, pega Brasil direto e já sai da tua casa. Aí eu ouvi a voz, eu fui. Quando eu cheguei na Praça Nazaré, tava uma mensagem da missionária do culto e uma mensagem da minha noiva. Minha noiva, tu viu o que aconteceu agora? Eu falei, o quê? Ela, tu não viu? Um caminhão tombou e quebrou um muro do metrô da Rubens Paiva, de Jacari. Eu passaria por ali. Mas Deus usou o profeta, a voz me disse, e Deus deu livramento, porque Deus avisa. Estaria ali um versa, um magrelo morto, mas Deus chegou antes e livrou. O profeta só entregou e Deus livrou. A missionária disse, ó, tu viu? Deus falou horas antes. É por isso que quando Deus fala, ó, eu estou te dando um livramento na tua casa hoje, tem muita gente que acha que você já com o irmão, ele não derrotaria gigante. E o teu objetivo é maior. Davi virou-se dele e falou, qual é o prêmio? Vai casar com a filha do rei, não vai ter imposto. Tá bom, vou lá. Quer minha armadura? Não, vou lutar com a minha arma.
Se Davi tivesse escutado a voz do irmão, Davi não estaria. Porque, irmão, pessoas negativas é a pior coisa que tem. Se você parar para ouvir quem for não vai dar certo, você não vai fazer? Eu estou dizendo porque eu estou trabalhando em você. Estou indo lá no campo do inimigo pelejar por você. A Bíblia diz que Deus atrasa o relógio de Acais. Ezequias sai do quarto e Deus acrescenta mais 15 anos. E quando você for curado, a Bíblia diz, você vai sair daí direto para o templo para dar graças e louvores a Deus. Ele estava tão ansioso, ele disse, que dia que eu vou poder voltar para o templo? Deus, calma, daqui a tantos dias você sobe novamente, porque primeiro eu vou trabalhar em você. Ele foi 4